Meus irmãos, abramos a palavra de Deus no livro de Atos. Para aqueles que estão nos visitando, nós temos um culto matutino às 8h30 da manhã. E nós temos no culto matutino pregado no livro dos Salmos. E no culto noturno nós temos pregado nesse livro, o livro de Atos, que conta os atos do Espírito de Cristo por meio da sua igreja. De fato, o livro de Atos é o livro dos atos do Espírito Santo, do Espírito que procede do Pai e do Filho, enviado pelo Pai e pelo Filho para empoderar a sua igreja, a fim de que ela pregue o evangelho do reino. Atos 19, nós leremos do verso 8 ao 22. Melhor, vamos ler até o 20 apenas. Nessa noite nós queremos, mais uma vez, como já em algumas passagens de Atos, refletir sobre o poder prevalecente do Evangelho. Esse é o título da mensagem dessa noite, o poder prevalecente do Evangelho. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostraram empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto pelo espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. E de tal maneira prevaleceu, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. E veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém. Seja louvado nosso Deus pela sua palavra. Senhor, nós louvamos o teu nome mais uma vez por estarmos aqui na tua presença. E agora, assentados aos pés do Senhor, nós queremos aprender. Que o teu Espírito, ó Deus, ilumine os olhos do nosso coração para compreendermos a palavra que ele mesmo inspirou. Para compreendermos, ó Deus, o poder do Evangelho e a suficiência do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Nós te pedimos isto, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já temos deixado claro, e eu quero relembrar aqui, que Lucas procura demonstrar no início do seu evangelho os últimos dias de Jesus na terra, nos quais ele, depois de ter padecido, Lucas faz questão de enfatizar lá no capítulo 1, você pode conferir, depois de haver padecido, portanto Jesus sofreu, e sabemos que ele sofreu pelos pecados do seu povo, depois de ter morrido na cruz e sido sepultado, Jesus apareceu vivo, diz Lucas lá no capítulo 1,
com muitas provas incontestáveis, irrefutáveis, de que ele havia ressuscitado. E durante muitos dias ele passou ali com os discípulos. A palavra de Deus diz que ele esteve com os discípulos, conforme essa mesma narrativa do capítulo 1. Ele ficou ali ensinando as coisas concernentes ao reino de Deus, durante 40 dias. O assunto era o reino de Deus. O reino de Deus que Jesus veio inaugurar, que Jesus veio trazer por meio da sua obra redentora. Jesus inaugurou o reino de Deus por meio da sua vida, morte e ressurreição. E ele conquistou o reino por meio da sua ressurreição. Você poderia perguntar, mas o Senhor Deus já não reina? Sim, mas o Senhor Deus decretou reinar no mundo por meio de um mediador. Ele criou Adão para ser o seu corregente, para administrar o reino da criação, mas Adão, tendo caído, perdeu o seu status, porque o pecado o separou de Deus, ele foi expulso da presença de Deus. No mesmo texto de Gênesis 3, no versículo 15, Deus prometeu trazer um outro varão, um mediador, por meio do qual o reino que Adão deixou Satanás invadir pudesse ser reconquistado. E esse segundo ou último Adão, como Paulo chama em 1 Coríntios 15, é Cristo. Então é nesse sentido que o reino de Deus é estabelecido na terra, é o seu reino salvífico, é o seu reino redentor, por meio do qual ele resgata a humanidade e resgata a sua criação, por meio de um varão, que sendo verdadeiro Deus também se fez verdadeiro homem. O homem cedeu o poder a Satanás, era preciso que um homem o reconquistasse. É esse o contexto do reino de Deus. Então, Jesus, tendo dado os seus mandamentos pelo Espírito Santo, falou sobre o reino de Deus, e Lucas faz questão de dizer que Jesus é assunto ao céu diante dos olhos dos discípulos, onde ele agora viverá, ele continuará o seu ministério em sua posição exaltada. A missão messiânica, portanto, embora a obra redentora tenha sido concluída no que diz respeito aos seus aspectos legais, a missão messiânica precisa continuar, porque a obra redentora de Cristo, já realizada na cruz e na ressurreição, precisa ser aplicada, os benefícios dela precisam ser aplicados sobre o seu povo eleito e sobre o mundo. Então, dessa posição exaltada, Cristo agora, conforme diz lá o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele reina e até que diz que convém que ele reine, até que tenha colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. Cristo é o rei absoluto. Já temos um novo cabeça, um representante, o último Adão, um varão, que também é Deus, e está à destra de Deus, e está reinando. E para executar a sua missão messiânica, da sua posição exaltada, ele que realizou a missão terrena, na sua posição humilhada, agora está na etapa do seu ministério celestial. Ele intercede por nós como sumo sacerdote, como nós cantamos no momento da confissão. E ele também enviou o seu Espírito e batizou toda a sua igreja. Eu repito, toda a sua igreja, para que ela possa levar adiante o seu reino no mundo. E como é que a igreja é um instrumento do reino de Cristo no mundo? Por meio da pregação do Evangelho. É por meio do Evangelho que o reino de Cristo vai avançar no mundo. Porém, Cristo está numa posição exaltada de tal maneira que ele tem poder para fazer avançar o seu reino. E nada, absolutamente nada, pode impedir o avanço do reino de Cristo. E o instrumento por meio do qual o reino de Cristo vai se manifestar de maneira salvífica é o seu Evangelho. Porque, antes de tudo, o reino de Cristo conquista o coração dos homens. E um dia, na sua segunda vinda, ele virá para consumar a sua obra, quando ele estabelecerá o seu reino também no aspecto visível, no aspecto político, quando todos os reis da terra se dobrarão diante dele. Então, nós teremos um rebanho e um pastor, e diante dele nós o adoraremos para sempre, no que nós chamamos de sábado eterno, no descanso eterno na presença do nosso rei. Portanto, meus irmãos, é por isso que a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. No nosso texto, o que nós vamos ver é mais uma demonstração
de como o evangelho prevalece sobre toda oposição, sobre toda força contrária, sobre toda resistência, e de maneira irresistível avança conquistando o mundo. É isto que nós vemos aqui neste texto. Nós pregamos sobre isto quando falamos sobre o evangelho em campo minado, né, quando ele esteve em Corinto. Mas aqui em Éfeso nós vamos ver o poder prevalecente do evangelho. Primeiramente, o evangelho, nós vamos ver, e eu vou adiantar as 4 divisões da nossa mensagem, nós vamos ver como o evangelho prevalece contra a difamação. Em segundo lugar, nós veremos como o evangelho prevalece na arena pública, contra a sabedoria humana. Em terceiro lugar, nós veremos como o evangelho prevalece contra as forças espirituais do mal. E por último, nós veremos como o evangelho prevalece contra a superstição e a cegueira espiritual. Todos esses fatores que, a princípio, se colocam como obstáculos do evangelho, eles, na verdade, são vencidos por Cristo. Na verdade, é Cristo, pelo seu poder, pelo poder do seu Espírito, que, por meio da palavra proclamada, do genuíno evangelho proclamado, vai fazendo avançar o seu reino. Como nós temos visto aqui no capítulo 19, o evangelho como nós vimos aqui em Atos capítulo 19, o evangelho, ele chega até Éfeso. E você lembra que Paulo já tinha tido uma passagem em Éfeso, uma passagem rápida, e nós vimos isto dos versículos 18 a 23, quando ali ele passou pouco tempo e logo ele voltou para Cesareia, foi para Jerusalém e revisitou a região frígio-gálata para confirmar as igrejas ali que ele havia plantado. Mas aqui no capítulo 19, na verdade a partir do capítulo 18, verso 24, ele volta para Éfeso na sua terceira viagem missionária. Ele está na sua terceira viagem missionária e ele então está aqui voltando para Éfeso. Você lembra que ele tinha deixado Priscila e Áquila lá, que estavam cuidando da igreja, e depois dali um homem chamado Apolo também aparece por lá, nós vimos sobre Apolo, e agora aqui no capítulo 19, verso 8, ele volta a Éfeso. Meus irmãos, provavelmente Éfeso foi a cidade onde Paulo demorou mais tempo pregando o evangelho. Foi onde ele teve um ministério mais longo. Ele demorou aí por volta de 3 anos, mesmo que não 3 anos completos, mas 3 anos incompletos. Observe que no versículo 10, só na escola de Tirano, já falaremos sobre isso, só na escola de Tirano ele passou 2 anos. Ele passou antes cerca de 3 meses só ensinando na sinagoga, então já são 2 anos e 3 meses. Depois aí no capítulo 19, no verso 21, diz no verso 22 que, tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Então, provavelmente ele teve em outras cidades, mas a maior parte do tempo foi em Éfeso. Então, no mínimo de 2 anos e meio a 3 anos. Nós temos que lembrar que Paulo era um plantador de igreja, então ele não ficava muito tempo num lugar. Talvez o lugar que ele passou mais tempo depois de Éfeso foi em Corinto, por volta de 1 ano e meio. E exatamente nesse ponto que nós vamos ver como que o evangelho vai prevalecer na cidade de Éfeso. E era muito importante, por causa da importância da cidade de Éfeso, como ainda nós falaremos. Mas eu quero mostrar então como que esse período de 2 anos, quase 3 anos que Paulo passa, ele é suficiente para mostrar o poder do evangelho que prevalece e que avança para todas as partes do mundo. Porque Éfeso vai se tornar, na verdade, um grande centro do cristianismo. Possivelmente, um centro que se torna, aqui quando Paulo está, Éfeso se torna como o novo centro do cristianismo gentílico. Você lembra do primeiro centro? Está lá em Atos 11, na verdade, Atos 13, é Antioquia, da Síria. É dali que Paulo e Barnabé, então, são enviados. Mas agora, a partir de Éfeso, Paulo vai fazer discípulos e, possivelmente, treinar e formar pastores que vão se espalhar por toda a Ásia
pregando o evangelho. E vai ser então, Éfeso vai ser um grande centro. Mas não foi sem oposição, não foi sem obstáculo. Nós nem vamos falar do principal obstáculo aqui, que foi a oposição dos adoradores da deusa Ártemis, ou da deusa Diana. Nós vamos deixar isso para a próxima mensagem, se o Senhor Deus permitir, porque merece uma mensagem à parte. Mas ali, em Éfeso, você lembra, havia o templo da grande deusa Diana. E esse templo é considerado, inclusive, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um templo imponente. Então, nós temos que lembrar que aqui nós não temos uma cidade muito, vamos dizer, muito fácil, né? Então, a Paulo chega aqui, mas nós vamos ver, como primeira cena, o evangelho prevalecendo contra a difamação. Esse é o nosso primeiro ponto, versos 8 e 9. O evangelho prevalece contra a difamação. Leiamos o verso 8 e verso 9 novamente. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Primeiramente, o que nós temos aqui é uma relação amigável, né? Dentro dessa cena maior, nós temos 2 cenas aqui. Primeiro, uma cena pacífica, que eu posso resumir nessa frase, uma relação amigável. Veja que Paulo ficou 3 meses na sinagoga. Em nenhuma outra passagem, nós vemos Paulo ficar tanto tempo pregando na sinagoga. Ele logo era expulso. Aí, no máximo, 2, 3 semanas, ele era expulso. Mas nós devemos lembrar que, ao final da segunda viagem missionária, a caminho de Jerusalém, Paulo já havia estado brevemente em Éfeso. Observe aí o capítulo 18, verso 19. E lá em Éfeso, a princípio, ele foi bem recebido pelos judeus na sinagoga, ao contrário do que aconteceu na maioria dos lugares. Inclusive, eles lhe rogaram, observe aí, que ele permanecesse com eles por um tempo. E, na ocasião, ele recusou o convite, porque ele tinha outros planos. Mas ele promete que voltaria. Leiamos o capítulo 18, versos 19 a 21. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Deixou Priscila e Áquila. Entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu, não concordou. Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E, embarcando, partiu de Éfeso. Então, ele deixou saudade ali. Primeira estada, não houve oposição, não houve nenhum tipo de resistência. Pelo contrário, eles pediram que ele continuasse. Então, isto parece indicar que o apóstolo estabeleceu ali com a audiência judaica um relacionamento amigável como em nenhuma outra cidade. E agora, ao retornar a Éfeso, em sua terceira viagem missionária, ele se sente encorajado a dedicar-se a um ministério em tempo integral, mais longo ali na sinagoga. E a julgar pelas relações dos judeus em outras cidades, a relação amigável com a sinagoga foi relativamente longa aqui em Éfeso, de modo que ele pôde frequentá-la por 3 meses. É um tempo para toda uma revista da escola dominical, né? E agora só que aqui é o mestre apóstolo Paulo. E até começar, no entanto, o movimento de oposição. É aí que nós encontramos, então, a segunda, dentro dessa cena maior, a segunda cena, o segundo foco de Lucas, que é sobre os difamadores do Evangelho. Observe verso 9. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então, observe que alguns deles se mostravam empedernidos. Paulo chama os opositores do Evangelho de empedernidos. Isso significa, literalmente, endurecidos. A palavra empedernidos, na nossa língua, vem da palavra pedra. Empedernido é aquele que está empedrado, né? E a palavra usada no grego é o sentido de endurecido mesmo. Endurecidos de coração e descrentes. E isto é que, no espaço de tempo em que eles ouviram o Evangelho, eles não se deixaram persuadir pelas palavras de Paulo. Observe que o verso 8 diz que ele persuadiu esses judeus com respeito ao reino de Deus. Certamente ele falou que Cristo veio estabelecer o reino de Deus. Ele certamente falou da obra redentora, que Jesus morreu, que em seu nome se prega a remissão de pecados, que ele ressuscitou, que ele é o Cristo esperado pelos judeus, que ele assentou-se no trono de Davi quando ele foi assunto aos céus. E ele pregou sobre tudo isso para os judeus.
E essa palavra persuadindo, no verso 8, é da mesma raiz da palavra descrente, só que a palavra descrente é a negação, né? Então, ele está dizendo, ele persuadiu muitos deles, persuadindo com respeito ao reino de Deus, mas alguns deles não se deixaram persuadir. Alguns deles se tornaram descrentes. Sempre vai haver descrentes no meio dos ouvintes do Evangelho. Apenas aqueles a quem Deus vai abrir o coração é que vão responder positivamente ao Evangelho. Nós devemos lembrar isso à luz do contexto geral de Lucas, e você deve lembrar em Atos 16. Você precisa ver aí o que está escrito em Atos capítulo 16. Na conversão de Lídia, diz assim, que no verso 13, lá em Filipos, no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Tinha várias mulheres ali. Mas olha o que diz aí no verso 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às palavras que Paulo dizia. Quem abriu o coração de Lídia? Não foi ela. Paulo não chegou lá dizendo, toque, 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 alguém me bate a porta, é Jesus querendo a casa. Não, não, não. Jesus abriu o coração de Lídia. É Ele quem abre o coração de quem Ele quer. Mas Ele sempre faz isso por meio do Evangelho. O Evangelho sempre vai operar com poder. Então nós devemos entender que ali muitos se converteram, mas alguns permaneceram endurecidos. Contudo, a sua oposição ao Evangelho foi além de simplesmente não crerem. Eles começaram, nos termos de Lucas aqui, a falar mal do caminho. Esse é um termo pelo qual Lucas se refere à igreja, ao caminho, ao Evangelho, propriamente dito. Diz que eles começam a falar mal do caminho diante da multidão. Essa expressão, ela comunica a ação de usar palavras maliciosas e prejudiciais que são calculadas para destruir a reputação de alguém ou de uma mensagem. Então, eles contradiziam a mensagem. E essa palavra inclui o ato de amaldiçoar. A palavra foi usada por Jesus ao citar a proibição de amaldiçoar o pai e a mãe contida na lei de Moisés, lá em Mateus 15, 4 e Marcos 7, 10. Quando ele diz, ouviste o que foi dito, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto. A palavra amaldiçoar é a mesma que traduzida por falar mal. Então, eles amaldiçoavam, eles falavam mal. Irmão, sempre vai haver quem fale mal do Evangelho. Sempre vai haver quem zombe da mensagem. Sempre vai haver quem zombe do Deus do Evangelho e de Cristo. Sempre vai haver quem difame a igreja, mesmo quando a igreja caminha em santidade. O Evangelho nunca deixará de ter opositores. Jesus diz, se o mundo vos odeia, sabei que antes que a vós outros me odiou a mim. E o servo não é maior que o seu senhor. Mas isso não é impedimento para Jesus. Haverá muita oposição sempre ao Evangelho, haverá muita difamação. Você já reparou que, seguindo o novo moralismo, o moralismo pós-moderno, as pessoas agora estão pegando passagens difíceis da palavra de Deus para acusar a Deus, como as passagens em que Deus manda matar todo mundo da cidade. E eu não vou entrar nessa questão, eu já discuti isso em uma mensagem anterior, há muitos anos. Depois eu posso conversar com você sobre a questão da guerra. E muitas outras passagens que as pessoas acham complicadas. Há quem diga, Deus me perdoe, só estou repetindo a palavra, houve quem acusasse que Deus é um estuprador, porque se ele engravidou Maria, né, uma adolescente. Então, haverá sempre aqueles que vão difamar o Evangelho, que de alguma maneira vão falar mal da própria mensagem em si, e, portanto, estarão falando mal de Cristo. E foi isso que aconteceu. Os judeus estavam falando mal do Evangelho. Tudo isso significa, portanto, que esses judeus, eles tornaram seu ódio público
distorcendo os ensinos da fé cristã. Eles não só se contrapunham, veja, eles falavam perante a multidão, eles falavam mal perante a multidão. Hoje nós vemos pessoas, por exemplo, em desfiles com representações de Cristo, em que Cristo é derrotado pelo diabo, ou em que Cristo é um tipo de transexual ou qualquer outra coisa. Já é um pecado representar Cristo em qualquer imagem, porque isso quebra o segundo mandamento, mas é claramente uma forma de blasfemar, de falar mal do Evangelho, de distorcer o Evangelho. Isso não é novidade, nem nunca foi. Mas o que acontece aqui? Isto não impede o Evangelho de Cristo de prevalecer. Observe que diz que, uma vez que houve esses que se mostravam empedernidos, Paulo, verso 9, parte B, apartando-se dele, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então, o que nós vemos aqui, então você tem, nessa primeira cena, como é que o Evangelho prevalece contra a difamação? Lucas começa mostrando uma relação amigável com a sinagoga, depois ele mostra os difamadores do Evangelho, alguns da sinagoga, endurecidos, começam a difamar o Evangelho, e terceiro, Lucas mostra que Paulo, ele procura uma nova sala de aula. É isso que ele vai fazer. Bom, vocês não querem ouvir? O que se faz diante da difamação do Evangelho de Cristo? Bem, depende do contexto. Se você estiver numa igreja cristã, e você é líder, e a liderança é séria, e é o que Paulo faria, é promover a disciplina dos membros incorrigíveis e contumazes, providenciando a sua excomunhão. Tal como mais tarde, Paulo, por exemplo, vai ordenar em 1 aos Coríntios 5, na igreja de Corinto. Ele manda expulsar lá um homem que tinha uma relação incestuosa com a sua madrasta. Então, o que se faz numa igreja séria é disciplinar aquele que se opõe à palavra de Deus, que se opõe ostensivamente. Mas ali não era uma igreja, era uma sinagoga judaica. O que você faz quando está num lugar onde não encontra mais espaço para o genuíno evangelho? Presta atenção aqui, crente. Presta atenção, você que não é membro dessa igreja. O que você faz quando você está num lugar onde o genuíno evangelho deixou de ser pregado? Primeiro, no esforço, você tenta reformar a igreja onde você está. Você tenta influenciar para pregar o evangelho. Mas se você não consegue, e o evangelho está sendo vilipendiado, saí dela, povo meu. Saia. Você deve honra a Cristo. Cristo é o seu foco. E é o que Paulo faz. É um lugar onde ele não tem mais espaço. Então, ele se retira. E segundo o seu costume, quando diante da oposição judaica, Paulo não apenas aparta-se da sinagoga, mas ele tira os discípulos dali, procurando por outro lugar onde ele pudesse ensinar o evangelho. Ponto aqui, irmãos, é que apesar da oposição e difamação dos adversários, a palavra do Senhor sempre prevalece de modo a formar discípulos, no número que Ele quer, que Ele planejou. É então que Paulo descobre uma escola disponível, uma escola aqui chamada de escola de Tirano. Diz que ele passou a discorrer diariamente ou ensinar diariamente na escola de Tirano. Quem era esse tirano? Quem é esse homem? Aí que nós chegamos ao segundo ponto, a segunda grande cena. O evangelho vai prevalecer na arena pública. Verso 10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Observe que essa oposição, o que é que ela gerou? Ela não bloqueou o evangelho. Essa oposição produziu um avanço do evangelho, uma multiplicação da palavra. Por quê? Porque Paulo estava ali preso na sinagoga. Estava muito confortável. Eram seus irmãos compatriotas. Mas Deus usa a oposição para levar Paulo para a escola de Tirano, para a arena pública, para um espaço gentílico, um espaço não judaico, um espaço de debate público. Nós não temos maiores informações sobre a escola citada por Lucas aqui.
Mas a palavra aqui é a palavra mesmo traduzida por escola. No grego, escolê significa, pode se referir tanto a um espaço físico, como uma sala de aula, ou um edifício escolar, ou até mesmo um grupo de pessoas que frequentavam palestras e discussões. Tirano possivelmente era algum mestre de filosofia que tinha essa escola. Os gregos, de um modo geral, eles apreciavam muito a sabedoria e a retórica, especialmente por influência de um grupo de sofistas que valorizavam muito o discurso belo, até mais do que o conteúdo do discurso. Não sabemos por que o nome dele era Tirano, porque esse é o nome mesmo, Tirano, e mesmo no grego significa um ditador, um homem severo. Pode ser que ele fosse um mestre daqueles bem severos, né? De qualquer modo, meus irmãos, os estudiosos do mundo do Novo Testamento dão conta de que a vida pública em Éfeso, incluindo aulas de filosofia, ela era muito comum. Éfeso é um grande centro cultural. E o ponto, como é que Paulo conseguiu espaço nessa escola? É que Éfeso era uma cidade muito quente. E a vida, de um modo geral, a vida pública, ela terminava ao meio-dia, incluindo aulas de filosofia. E a maioria das pessoas tiravam um cochilo, um sono de 1 ou 2 horas, nesse momento aí mais quente, a partir desse horário. As aulas de educação avançada em Éfeso poderiam terminar ali por volta das 11 horas da manhã. Portanto, caso Tirano ministrasse suas aulas de manhã, nós presumimos que Paulo usaria o estabelecimento à tarde. Claro que isso significa também que havia muita gente que estava com sede de ouvir o Evangelho, porque esse era um horário mais complicado. Eu acho que eu teria nascido em Éfeso, porque à tarde eu entro em coma. Minha esposa pode dizer isso, né? Eu tenho muita dificuldade, eu faço trabalho à tarde, mas é o momento que eu estou mais devagar. Eu preciso tirar um ronco à tarde, né? Porque assim minha mãe me obrigava a ficar deitado, mesmo quando eu queria correr na rua, mas eu tenho muita dificuldade e eu só vou funcionar ali se for o caso, 3 horas, isso quando eu deito mais cedo, senão até mais tarde. Mas funciona melhor de manhã e à noite. Mas, voltando aqui, o pessoal de Éfeso era meio assim, né? Eu me senti meio familiarizado com esse pessoal de Éfeso. Mas Paulo não era assim. Que pena. Eu tenho, então, um bom exemplo, eu tenho que ser o exemplo melhor, né? Mas Paulo aproveitava a tarde, pode ser que de manhã ele fizesse tendas, ou pregasse em algum outro lugar, mas possivelmente ele aproveitava a tarde. E veja que isto deu ensejo a que todos os habitantes da Ásia, obviamente isso é uma hipérbole, não é cada habitante da Ásia, mas um grande número de habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Observe que discípulos judeus também estavam ali. E isso aqui é muito importante, sabe por quê? Se todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, muita gente voltou para o seu lugar de origem e pregou o Evangelho, foi treinado por Paulo. Veja, considerada a 4ª cidade do Império, atrás apenas de Roma, Alexandria e Antioquia, Éfeso tinha uma população, nessa época, estimada, na estimativa mais pessimista, em 100 mil habitantes. Alguns dizem que chegava a 200 mil. Muitos deles eram estrangeiros. E Éfeso era conhecida por sua arquitetura grandiosa e pela sua posição geográfica ao longo da rota marítima do Mar Egeu. Portanto, era um ponto de passagem, um ponto comercial, de passagem, com pessoas vindas de muitos lugares, especialmente da Ásia. Como observa Simon Kistemaker, de Éfeso, portanto, a palavra do Senhor se espalhou para todos os judeus e gregos que habitavam na província da Árcia. Essa província da Ásia aqui é a atual Turquia, tá? Não é a atual Ásia, é a atual Turquia, é chamada Ásia Menor. Nós supomos, então, diz Kistemaker, que os alunos de Paulo se tornaram pastores e que eles desenvolveram congregações na Ásia Menor Ocidental. Você lembra que o Apocalipse é escrito a 7 igrejas da Ásia. Então, Éfeso se torna um centro para o qual muitas igrejas, a partir do qual muitas igrejas vão ser plantadas. Então, observe como a oposição, ao invés de barrar o caminho do Evangelho, amplia o avanço e a influência do Evangelho.
Olha que Lucas ele enfatiza: deu ensejo a que todos ouvissem a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é uma ênfase no texto, como nós veremos. Portanto, o evangelho prevalece na arena pública. Lembremos-nos, se essa escola era escola de Tirano, com certeza não era só Paulo que dava aula lá. Provavelmente Tirano era um outro professor e ensinava uma outra filosofia, e provavelmente os efésios viam Paulo como um professor de uma filosofia. Lembra de Atenas? Pregador de estranhos deuses. Nós queremos ouvir. Então Paulo entra na arena pública, é como se ele estivesse lá na universidade. Eu quero abrir uma classe. Naquela época era possível, né? Não era uma coisa, as escolas não eram uma coisa formal do Estado. As escolas podiam ser fundadas por qualquer mestre ou filósofo. A sinagoga era um tipo de escola, uma escola judaica. Então era comum, você poderia chegar num lugar onde era um espaço de debate e dizer: olha, eu tenho algo para pregar a vocês, mas o evangelho vai prevalecer, vai frutificar. A palavra do Senhor frutifica em toda a Ásia. Isso mostra o prevalecimento do evangelho na arena pública. Salvação de vidas. Em terceiro lugar, nós vamos ver, ainda aí em Éfeso, o evangelho prevalecendo contra as forças espirituais do mal. Não apenas pessoas se convertiam, mas observe dos versos 11 e 17 que vai haver um confronto de poderes. Primeiro, Lucas diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Eu quero chamar a sua atenção para isso. O sujeito não é Paulo. O sujeito dos milagres é Deus. Segundo, Paulo fazia parte de uma equipe missionária. Você lembra? Ele tinha Priscila, Áquila, pode ser que eles não estivessem aqui nesse momento, mas pelo menos dois são mencionados, observe no verso 22, Timóteo e Erasto. Ele os envia a Macedônia, mas ele envia depois de ter estado em Éfeso. Ele ainda permanece em Éfeso e envia Timóteo e Erasto a Macedônia. Portanto, estavam pelo menos esses dois com ele. Mas Deus não fazia milagres pelas mãos de Timóteo, nem pelas mãos de Erasto, somente pelas mãos de Paulo. E é a mesma expressão usada lá em Atos 2 e depois em Atos 5. Os milagres eram feitos por mãos dos apóstolos. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui nessa cena é que os milagres realizados são realizados por Deus e eles são credenciais do apostolado. Nem todo mundo realizava milagres ali. Eles são credenciais do apostolado. E eu já mostrei essa passagem, mas como sempre tem gente nova no auditório, eu quero mostrar de novo em 2 Coríntios, capítulo 12. Paulo vai dizer que os sinais e prodígios, eles são sinais do apostolado. Aqui tem a palavra credencial, o que é uma palavra muito apropriada, mas a palavra no grego é a mesma para sinais. No verso 11 e verso 12, Paulo está enfrentando falsos apóstolos que se opunham a ele ali em Corinto. E lá ele diz: tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porque em nada fui inferior a esses tais apóstolos. No grego original é esses pseudo-apóstolos. Ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais e prodígios e por poderes miraculosos. O que são os milagres? Credenciais do apostolado. Se são credenciais do apostolado, somente os 12 Paulo o realizaram. Nós temos apenas 3 exceções. Você tem Filipe, você tem Estevão, onde nós temos um transbordamento da autoridade apostólica, e você tem também Barnabé. Mas, via de regra, somente os 12 Paulo realizavam. Isso é importante para nós, porque muita gente alega realizar milagres, mas não é possível repetir os milagres que os apóstolos fizeram da forma como eles fizeram. Não é possível, porque se fosse possível, a palavra de Deus não fechou. E é por isso que os curandeiros de plantão, eles alegam ter uma autoridade a qual você não pode questionar. É aí que nascem as grandes heresias.
É aí que nasce o falso evangelho. É um sinal do apostolado. Então, Lucas destaca que Deus é o autor do milagre. Lucas destaca que Paulo é seu mensageiro autorizado. E, embora haja outros membros, porque ele está manifestando a autoridade dele como apóstolo dos gentios. Esse é o ponto importante aqui. E diz que ele fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Aqui eu preciso trazer o seguinte ponto. Você vai ver aqui as credenciais do apostolado. Como é que o evangelho prevalece contra as forças espirituais do mal? Primeiro, Deus usa o seu apóstolo para mostrar o poder do evangelho na cura de enfermidades e na expulsão de demônios. Os poderes do império das trevas estão sendo subjugados aqui. Mas, em segundo lugar, você tem dentro dessa grande cena os falsos imitadores do evangelho, do verso 13 ao 16. A gente vai falar sobre eles, mas eu quero começar com o verso 12, porque ao mencionar, fique claro aqui, que ao mencionar pessoas levando lenços e aventais do uso pessoal de Paulo, para usar na cura de enfermidades e expulsão de demônios, Lucas não está dando aprovação, irmãos. Todo o texto tem que ser lido à luz do seu contexto. Lucas não está dando aprovação a essa prática, nem está sugerindo, não há qualquer indicação que isso era por iniciativa do apóstolo. Paulo não fazia como certos curandeiros, que passavam o lencinho e jogava no suor e jogava. Tem alguns que até cuspe e usam outras coisas que eu nem vou denominar aqui. Já vi gente usando urina. E eles usam isso aqui como base. Mas aqui não se diz que Paulo chamou ninguém e deu avental. Eles simplesmente pegavam, igual aqueles que, ao passar a sombra de Pedro, levavam as pessoas. Porque eles eram supersticiosos, eles tinham uma mentalidade ligada à magia, o ocultismo, o paganismo eram muito comuns ali. Nós vamos já falar sobre isso no nosso quarto ponto. Mas, como a maioria das cidades do mundo greco-romano, Éfeso, meus irmãos, era uma cidade eivada de paganismo, de religiões ocultistas e de superstição. O que nós temos aqui, na verdade, é o Senhor Deus, em sua soberania, utilizando esse costume deles para mostrar o poder do nome de Jesus. O poder do nome de Jesus e não dos objetos do apóstolo. Com certeza, as pessoas que levavam esses objetos de uso pessoal, elas imaginavam que Paulo em si tinha poder e que esses objetos tinham poder mágico. Eu vou já mostrar para vocês no contexto mais para frente. Mas isto fica evidente, primeiro, porque alguns judeus exorcistas, eles tentam expulsar demônios usando o nome de Jesus. Por que eles usam o nome de Jesus? Porque certamente Paulo falava sobre Jesus. Esse é o ponto. Se fosse por causa de alguma outra coisa, esses judeus não usariam o nome de Jesus. Ok? E isto fica evidente. Este fato indica que Jesus era o centro da mensagem apostólica. Por outro lado, preste atenção aqui. Mesmo o nome de Jesus pode ser utilizado de maneira supersticiosa. Pode ser utilizado com uma mentalidade mágica, como temos hoje em muitos cultos pagãos. Porém, fica claro aqui, é isso que fazem esses judeus. Observe que, e alguns judeus, por causa dessa mentalidade, você tem que ver a continuidade. Eles levavam os lenços e aventais de Paulo, e alguns olhando como Paulo expulsava os demônios pelo nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te ordeno, retira-te dele. Eles disseram, olha, essa fórmula é boa. A gente nunca viu uma coisa assim. E eles eram exorcistas profissionais. E eles eram judeus, mas já tinham abraçado o paganismo. Eles são judeus exorcistas ambulantes. E diz que eles eram filhos de um homem chamado Seva. Alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus
sobre possessos de espíritos malignos. E os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Esses filhos, então, estão tentando expulsar demônios. E olha só, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Então, eles tentaram usar o nome de Jesus como um poder mágico. E o que é que o demônio fala? Eu conheço a Jesus. Sim, a Bíblia diz que os demônios creem e tremem. O diabo sabe quem é Jesus. E a palavra que ele usa aqui é a ideia de um conhecimento intuitivo mesmo. Onde Jesus está, o diabo sabe. Eu também sei quem é Paulo. Mas quem são vocês na fila do pão? E diz a palavra de Deus, eram 7 homens, que o espírito maligno saltou sobre eles e conseguiu subjugar a todos. E de tal modo prevaleceu contra eles. Tirou a roupa, espancou, deu uma surra neles e eles fugiram. Você imagina a vergonha? 7 judeus, os filhos do sumo sacerdote, com toda a autoridade, esconjuro-vos por Jesus, e o demônio vape. Né? E diz que eles fugiram daquela casa. Eles estavam numa casa. Eles foram na casa expulsar o demônio. E diz a palavra de Deus que este fato chega ao conhecimento. O que é que fica claro aqui? Nesse ponto, não é a pronúncia do nome de Jesus. É importante falar do nome de Jesus? É importante falar. Quando se fala do poder do nome de Jesus, o nome na cultura bíblica está ligado à própria pessoa, ao caráter da pessoa. Quando a Bíblia fala que santo é o nome do Senhor, ela quer dizer que santo é o Senhor. O nome é uma revelação do caráter. Neste sentido, sim, o nome de Jesus é poderoso. Mas fica claro pela reação do demônio que não é a pronúncia do nome de Jesus, mas a relação pessoal com ele, que confere poder e autoridade. É a união mística do crente com Cristo que lhe dá proteção contra os espíritos do mal. Se você não estiver unido a Cristo pela fé, os alunos da classe catecúmenos agora estão reforçando aí a aula de manhã, né? Se você não estiver unido a Cristo pela fé, você está desprotegido. Mas se Cristo habita em você, não há nada que o demônio possa fazer. Tem crente que morre de medo. Há 2 extremos que você pode cometer com relação ao demônio, disse C.S. Lewis. Um deles é você ficar menosprezando e falando de maneira leviana. Eu vou chutar, eu tenho canela de fogo, eu vou chutar e pisar no diabo, e dança para lá e dança para cá. O outro extremo é você morrer de medo. Eu não vou orar em voz alta, porque o diabo vai ouvir minha oração. Que negócio é esse? Se você está em Cristo, o diabo não pode te tocar, não pode te destruir. Pode fazer mal físico a você? Pode. Ele pode perseguir, mas ele não pode destruir a tua fé. Se você estiver em Cristo, se não tiver, se converta a Cristo. É isso que o demônio está dizendo. Eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas eu não sei quem são vocês. É a relação com Cristo, é a união com Cristo que me torna protegido. O Senhor Jesus diz em João 10, 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quem está em Cristo está seguro. Mas se você não está em Cristo, se você não é convertido a Cristo, você pode usar o nome de Jesus, bater na madeira, em nome de Jesus, falando as coisas. E hoje tem muito crente que usa assim de modo... Não, vai acontecer em nome de Jesus. Não, não é assim. Você precisa ter uma relação pessoal com Cristo. Mas há um outro fator que reforça a conclusão de que Deus não aprovava aquela prática
de levar lenços e aventais para curar os enfermos. Isso nos leva à quarta e última cena, quando o evangelho prevalece contra a superstição e a cegueira espiritual. Aquele povo era cego espiritualmente. É por isso que eles levavam os lenços e aventais de Paulo. Mas vai ficar claro que a partir da chegada do evangelho, eles entendem que tudo aquilo era lixo diante de Deus. Veja aí o que acontece quando esses judeus tentam invocar como uma fórmula mágica o nome de Jesus e são pelo demônio subjugados e humilhados. Diz que chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. E veio o quê? Temor sobre todos eles. E o que era engrandecido? O nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aleluia. O nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque ficou claro quem era Jesus. E a relação pessoal que precisa se ter com Ele. O temor veio sobre eles, sobre todos eles. Por que veio o temor? Eles viram que as artes mágicas não são aprovadas por Deus e não têm poder de salvar ninguém. E onde que fica claro? Verso 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Nós temos aqui um avivamento, irmãos. Porque as pessoas se convertiam e elas não escondiam seus pecados, não. Elas vinham à frente e elas falavam do que elas tinham feito. E as obras aqui têm a ver especialmente com as obras ligadas ao ocultismo. Porque olha o verso 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, percebe agora todo o contexto do avental, do lenço? Muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, eles tinham livro, tipo assim, de São Cipriano, da capa preta, coisas desse tipo. Quem já ouviu falar do livro aí? Quem não ouviu, está tudo bem. Não perdeu nada. Mas o livro, seus livros, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Olha como a palavra, o poder de Cristo prevalece. Gente que praticava feitiçaria, gente que praticava ocultismo, gente que praticava artes mágicas. Não é mágica no sentido de prestidigitação, não. Prestidigitação é o truque com as mãos, né? Os ilusionistas. Não é esse tipo de mágica, não. É magia mesmo, é feitiçaria. É coisa pesada. E muitos deles se converteram. E não teve negócio de quebrar maldição, não, porque Jesus, na conversão, já quebra toda a maldição. E eles, então, queimam os livros em praça pública, praticamente, que era diante de todos. E era tanto livro que diz que, calculados os seus preços, achou-se que montava 50 mil denários. Você sabe o que é isso? Um denário era o valor da diária do trabalhador. Pegue a diária de um trabalhador hoje, média, e multiplique por 50 mil. Era dinheiro para 50 mil dias de trabalho. Foi uma montanha de livros queimada. O evangelho prevaleceu contra a superstição e contra a cegueira espiritual. Observe, antes de tudo, que a ênfase de Lucas não é nos milagres e exorcismos de Paulo, mas na mensagem que ele prega. No verso 8, ele havia dito que Paulo estava falando, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. No verso 10, ele diz que Paulo, na escola de Tirano, deu ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Depois ele diz no verso 17, que o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E por fim, ele termina dizendo, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Nada pode barrar o avanço do evangelho. Quando não há conversão é porque Deus não quis. Mas eu não preciso, e aqui eu vou para a minha conclusão e aplicação. O evangelho é suficiente, eu não preciso
pregar o evangelho e mais alguma coisa. O evangelho e responsabilidade social. O evangelho e o cuidado, o desenvolvimento sustentável. O evangelho e a preocupação ambiental. O evangelho puro dá conta de transformar vidas. Eu não preciso diluir o evangelho. Eu não preciso me vestir de palhaço ou me fazer de palhaço e contar piadas no púlpito. Não preciso transformar a igreja num bar, como já vi aí no exterior acontecendo. Não preciso fazer o púlpito em forma de uma prancha de surf, nem pintar a parede preta, nem chamar a igreja de church, porque eu sou brasileiro, eu não sou americano, é igreja. Mas eu preciso pregar o puro evangelho de Cristo, porque é esse evangelho que transforma. O falso evangelho incha, atrai multidões, que tem coceira nos ouvidos, mas só o verdadeiro evangelho transforma. Essa é a grande mensagem do texto. Então nós não precisamos negociar o evangelho. Nós não precisamos diluir o evangelho. Nós não devemos adulterar o evangelho. E cuidado com as falsas imitações. Cuidado. Seja firme quanto à sã doutrina. Seja preciso quanto ao evangelho de Cristo. Não abra mão de nenhum ponto do evangelho. Porque é esse evangelho que transforma vidas. É por isso que quando alguém me procura no gabinete, o que eu faço? Eu não abro o livro de psicologia. Eu já pratiquei psicologia no gabinete. Mas eu me converti, já tem mais de 20 anos. Eu conheço um pouco de psicologia. Mas eu não sou psicólogo. Eu creio no poder da palavra de Deus para transformar vidas. Eu abro a palavra de Deus e mostro como o evangelho se aplica àquela questão. E quantas pessoas são transformadas, são curadas, são restabelecidas. Muitos de vocês provaram disso. Eu já provei disso. Só o evangelho cura, só o evangelho transforma. Só o evangelho faz avançar o reino de Cristo. A palavra do Senhor prevalecia poderosamente. Eu quero convidá-la a cantar. Se você entendeu o poder do evangelho e você é crente, se você não é crente em Cristo, eu quero convidá-lo a se arrepender e crer nesse evangelho. Jesus falou isso. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Creia no evangelho. Creia em Cristo. Confesse-o como Senhor da sua vida. E você será salvo. E você experimentará transformação, alegria, paz. Você experimentará uma nova vida. O novo vem com Cristo. Tu és bem-vindo aqui.